Uma produção Domínio Público Audiolivros de Isaac Asimov. Versos na Luz. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. A última pessoa desse mundo que alguém julgaria um criminoso era a senhora Avis Lardner. Viúva do grande mártir da astronáutica, era filantropa, colecionadora de arte, uma extraordinária anfitriã. E todos concordavam, um gênio artístico. Acima de tudo, era o mais gentil e bondoso ser humano que se podia imaginar. O marido, William J. Lardner, morreu, como todos sabemos, devido aos efeitos da radiação da luz solar, após ter deliberadamente permanecido no espaço, a fim de que uma espaçonave de passageiros pudesse levar seu veículo espacial em segurança à Estação Espacial número 5. Por isso, a senhora Lardner havia recebido uma generosa pensão, a qual investira bem e com muita sabedoria. Ao fim da meia-idade, estava rica. Sua casa era uma espécie de exposição permanente, um verdadeiro museu, contendo uma coleção de lindas joias, pequena, porém de extremo bom gosto. De uma dúzia de diferentes culturas, havia conseguido relíquias de quase toda a peça de artesanato concebível, que pudessem ser engastadas de joias para servir à aristocracia daquela mesma cultura. Possuía um dos primeiros relógios de pulso, adornado de pedras preciosas, fabricado na América. Uma adaga incrustada de pedras preciosas, procedente do Camboja. Um par de óculos, decorado com joias vindo da Itália, e assim por diante, interminavelmente. Tudo estava aberto ao público. As peças de artesanato não estavam no seguro e não havia nenhuma providência comum no sentido de garanti-las. Não havia a necessidade de nada convencional, porquanto a senhora Lardner mantinha um corpo de auxiliares, constituído de robôs servos, a cada um dos quais podia-se confiar a guarda de cada um dos objetos, tendo eles imperturbável concentração, irrepreensível honestidade e irrevogável eficiência. Todos sabiam da existência dos robôs, e não há registro de ter algum dia ocorrido alguma tentativa de furto. E havia também, é claro, sua escultura luz. Como a senhora Lardner descobriu seu próprio gênio para a arte, nenhum convidado de suas pródigas reuniões conseguia adivinhar. Contudo, em cada ocasião, quando a senhora Lardner abria a casa para os convidados, uma nova sinfonia de luz percorria os aposentos de um lado a outro. Curvas e sólidos tridimensionais, numa mescla de cores, algumas puras, outras difusas, e em surpreendentes efeitos cristalinos que mergulhavam no assombro de cada convidado. E que se ajustavam por si mesmos, de forma a embelezar os cabelos macios e azulados, e o rosto de contornos pouco definidos da senhora Lardner. Era por causa da escultura luz, mais do que por qualquer outra coisa, que os convidados apareciam. Nunca era a mesma duas vezes, e nunca deixava de explorar novos enfoques da arte. Muitas pessoas que podiam comprar consolo luz preparavam esculturas luz por diversão, mas ninguém chegava nem de longe a igualar a perícia da senhora Lardner, nem mesmo aqueles que se consideravam artistas profissionais. Ela mesma era encantadoramente modesta a respeito disso. Não, dizia ela, quando alguém ressudava lirismo.
Eu não a denominaria poesia de luz. Isso é ser bondosa demais. No máximo, eu diria que se trata de meros versos na luz. E todos sorriam da sutil tirada de espírito. Embora fosse solicitada frequentemente a fazê-lo, jamais criava escultura à luz em outras ocasiões, salvo em suas próprias festas. Seria comercialização, costumava dizer. Contudo, não objetava à preparação de elaborados hologramas de suas esculturas, de forma que se tornassem permanentes e fossem reproduzidos em todos os museus do mundo. Tampouco nunca cobrou nada pelo uso que pudesse ser feito de suas esculturas luz. Eu não teria coragem de cobrar 1 centavo, dizia ela, abrindo bem os braços. É de graça para todos. Afinal de contas, eu mesma a uso durante pouco tempo. Era verdade. Ela nunca utilizava 2 vezes a mesma escultura luz. Ela própria cooperava quando eram feitos os hologramas, observando benignamente cada etapa. Estava sempre pronta a mandar que os robôs ajudassem. Por favor, Courtney, quer ter a bondade de ajustar a escadinha? Era o seu estilo. Sempre se dirigia aos robôs com a mais formal das cortesias. Certa ocasião, há muitos anos, quase fora repreendida por um funcionário federal do Bureau of Robots and Mechanical Men. Não pode fazer isso, disse ele severamente. Interfere na eficiência deles. São construídos para cumprir ordens e, quanto mais claramente lhes der as ordens, mais eficientes as cumprirão. Quando pede com elaborada polidez, compreendem com dificuldade que está sendo dada uma ordem e reagem mais lentamente. A senhora Lardner ergueu a aristocrática cabeça. Não exijo rapidez e eficiência, disse ela. Peço boa vontade. Meus robôs me amam. O funcionário poderia ter explicado que robôs não podem amar, mas murchou sob o olhar ofendido, ainda que meigo dela. Era fato conhecido de todos que a senhora Lardner jamais remeteu um robô à fábrica para ajustamentos. Seus cérebros positrônicos eram de enorme complexidade, e quando saem da fábrica, 1 em 10 não está perfeitamente regulado. Às vezes o desajuste não se revela durante um período de tempo, mas sempre que um engano se manifesta, a US Robots and Mechanical Man Corporation efetua a correção gratuitamente. A senhora Lardner sacudiu a cabeça. A partir do momento em que o robô está em minha casa, disse, e cumpre com seus deveres, as excentricidades secundárias devem ser toleradas. Não permitirei que seja maltratado. Era a pior coisa possível tentar explicar que um robô era apenas uma máquina. Ela dizia inflexivamente: Nada que seja tão inteligente como um robô pode ser apenas uma máquina. Trato-os como gente e pronto. Ela conservava até mesmo Max, embora fosse quase inútil. Mal se podia compreender o que se esperava dele. Contudo, a senhora Lardner insistia. Absolutamente, dizia firmemente. Ele é capaz de pegar e guardar chapéus e casacos perfeitamente. Segura objetos para mim. Sabe fazer muitas coisas. Mas por que não manda regulá-lo? Perguntou um amigo certa ocasião. Oh, eu não teria coragem. Ele é ele mesmo. É muito amável, sabe? Afinal de contas, um cérebro positrônico é tão complexo que ninguém consegue saber onde está enguiçado. Se fosse ajustado para a perfeita normalidade, não haveria meios de recuperá-lo para a amabilidade que possui agora. E eu
Não quero desfazer-me dele. Mas se ele está mal regulado, disse o amigo, olhando nervosamente para a senhora Lardner. Não poderá ser perigoso? Nunca! A senhora Lardner deu uma risada. Tenho-o há anos. É completamente inofensivo. E é um amor. Na verdade, ele tinha a mesma aparência de todos os outros robôs. Liso, metálico, vagamente humano, mas inexpressivo. Contudo, para a bondosa senhora Lardner, todos eram gente, pessoas, todos meigos, todos adoráveis. Ela era assim. Como poderia cometer um crime? A última pessoa que alguém esperaria que fosse assassinado seria John Semper Travis. Introvertido e de modos suaves, estava no mundo, mas não pertencia a ele. Possuía aquele peculiar talento para a matemática que lhe tornava possível resolver mentalmente o complexo entrelaçamento de uma miríade de circuitos positrônicos cerebrais da mente de um robô. Era o engenheiro-chefe da US Robots and Mechanical Man Corporation. Mas era também um entusiasmado amador em escultura-luz. Havia escrito um livro sobre a matéria, no qual tentava mostrar que o tipo de matemática que utilizava para resolver problemas de circuitos de cérebros positrônicos poderia ser modificado para servir de guia na produção da estética da escultura-luz. No entanto, sua tentativa de colocar a teoria em prática foi um fracasso desanimador. As esculturas que produziu, segundo seus princípios matemáticos, eram pesadas, mecânicas e sem interesse. Era a única razão de infelicidade em sua vida tranquila, introvertida e segura. No entanto, era razão suficiente para sentir-se profundamente infeliz. Ele sabia que suas teorias eram corretas, se bem que não conseguisse pô-las em ação. Se não conseguisse produzir uma boa peça de escultura à luz... Naturalmente, estava a par da escultura à luz da senhora Lardner. Era universalmente aplaudida como um gênio, muito embora Travis soubesse que era incapaz de compreender mesmo o mais simples aspecto da matemática dos robôs. Havia trocado correspondência com ela, mas ela recusava-se obstinadamente a explicar seus métodos, levando-o a perguntar-se se ela possuía mesmo algum. Não seria mera intuição? Mas mesmo a intuição pode ser reduzida à matemática. Finalmente, ele conseguiu receber um convite para uma das festas. Precisava avistar-se com ela a todo custo. O Sr. Travis chegou bem tarde. Havia feito uma última tentativa com uma peça de escultura à luz que resultara num fracasso desalentador. Cumprimentou a Sra. Lardner com uma espécie de enigmático respeito e disse: "Estranho aquele robô que pegou meu chapéu e casaco." Aquele é Max, disse a Sra. Lardner. Está muito desregulado e é um modelo bem antigo. Por que razão não o manda para a fábrica? Oh, não, disse a Sra. Lardner. Seria demasiado trabalho. De modo nenhum, Sra. Lardner, disse Travis. A senhora ficaria surpresa com a simplicidade do trabalho. De vez que sou da US Robots, tomei a liberdade de ajustá-lo pessoalmente. Não levou tempo e a senhora verá que ele está agora em perfeitas condições de funcionamento. Uma estranha mudança ocorreu no rosto da Sra. Lardner. A fúria estampou-se nele pela primeira vez em sua existência sossegada. Era como se os traços fisionômicos não soubessem qual posição tomar. Ajustou-o!
Perguntou com voz aguda. Mas foi ele que criou as minhas esculturas, Luz? Foi o ajustamento defeituoso, o desajuste que você jamais conseguirá restaurar. Aquele... Foi uma grande desgraça que ela estivesse mostrando sua coleção naquele momento, e que a adaga com cabo cravejado com pedras preciosas, procedente do Camboja, estivesse sobre o tampo de mármore na mesa em frente dela. A fisionomia de Travis também se distorceu. A senhora quer dizer que, se eu tivesse estudado o estranho cérebro positrônico dele, eu poderia ter aprendido? Ela avançou com a arma com demasiada rapidez para alguém detê-la. Ele não tentou se esquivar ao golpe. Há quem diga que foi ao encontro dele, como se quisesse morrer. Fim. Você já pensou em se tornar membro do canal? Fazendo isso, você estará ajudando o canal a crescer e alcançar mais pessoas apaixonadas por audiolivros. Outra forma de contribuir é clicando no botão Valeu, abaixo deste vídeo. Você pode nos ajudar com qualquer valor e contribuir diretamente para a melhoria do canal. Cada doação é extremamente valiosa e nos ajuda a investir em equipamentos melhores, produzir mais conteúdo e continuar trazendo audiolivros de qualidade para você. Não deixe de visitar nosso website dominiopublicoaudiolivros.com.br para ficar por dentro das novidades do canal. Siga-nos também no Instagram e Facebook para conteúdo exclusivo. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Domínio Público Audiolivros.